vem comigo que hoje a nossa aventura está muito interessante, viu? Você não perde por esperar. Hoje, qual é o tema da nossa aula, professor? Qual é o tema da nossa aula, essa aula de número 4? Hoje nós iremos falar sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Então eu peço para vocês, não desgrude a atenção, porque hoje você não pode perder nenhum detalhe não, tá? Você não pode perder nenhum detalhe, que a aula está maravilhosa. Vamos lá, para a gente não perder tempo da tela aí. Aula 4.1. Nós iremos falar sobre o Real Forte Príncipe da Beira, o projeto de proteção das fronteiras, a construção, a mão de obra que foi utilizada no forte. E eu trouxe também para vocês algumas curiosidades do forte. E aí, as habilidades que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Projeto de proteção das fronteiras é o nosso primeiro tema. Olha essa imagem, aluno. Vem comigo aqui para essa imagem aqui. Vem comigo aqui, imagem sinistra, sinistra, que fala sobre proteção. Hoje nós sabemos quem faz esse trabalho de proteção da Amazônia. Nós temos o BIS. Nós temos o primeiro BIS, o 6º, o 7º, a 17ª Brigada aqui, Batalhão de Infantaria de Selva. O BIS hoje faz esse trabalho. Como era que Portugal, na época ainda colonial, via essa proteção? Então, eu preciso que vocês entendam o que é a Amazônia naquele momento para Portugal e o que ela representava para Portugal. Isso tudo nós iremos trabalhar na aula de hoje. Olha aí essa foto aí, maravilhosa aí, ó. Nós aí dentro desse sistema de proteção da fronteira. Olha aí esse print maravilhoso aí, que dá para você fazer da sua tela e dizer, olha aí, a nossa aula, o quanto estava interessante hoje. E você coloca na sua rede social aí. Vamos lá? Na tela para vocês, porque nós vamos começar a falar sobre esse conflito. Conflitos europeus pela conquista ou a manutenção do mercado além-mar, principalmente a Guerra dos 7 Anos. É o que está acontecendo lá na Europa, tá? A Guerra dos 7 Anos está acontecendo lá na Europa. Era um momento de competição. Coloniais foram então levados ao clímax. Então, como nós estamos aí desse processo, como é que está indo essa competição colonial lá dentro da Europa? Aí, Novaes fala isso em 83 para a gente, aí na página 47. Conduziram Portugal a uma necessidade de aumento sensível da capacidade defensiva de seus domínios na América. Lembrando que alguns textos aqui eu coloco a fonte de onde nós tiramos ele, que você depois pode conferir lá, entrar aí e conferir o texto completo, tá bom? Uma série de medidas foi implementada para aumentar a capacidade defensiva de Portugal na América. Entre elas, qual foram a capacidade? O que Portugal faz? Entre elas, Portugal ele vai elevar Mato Grosso à condição de capitania. Eu quero que vocês observem um detalhe aí na data. Não que a gente precise trabalhar bem a data, mas olha o detalhe na data, 1748. 2 anos antes do Tratado de Madrid. E a transferência em 1763, aí já 13 anos depois do Tratado de Madrid, a capital do Brasil ela deixa de ser a Bahia e passa a ser o Rio de Janeiro. Continua lindo, mais próximo da região aurífera. Vem cá comigo, vem cá comigo. Professor, o que o senhor quer dizer com essa data que o senhor pediu para a gente prestar atenção? Eu quero dizer o seguinte, bem antes dessa região aqui, que vai pegar o estado do Mato Grosso, pertencer a Portugal, porque existia, gente, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o que era de Portugal, o que era da Espanha aqui na América. Não na América, no mundo. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo no meio, porque Portugal e Espanha saíram para as grandes navegações e houve um Tratado de Tordesilhas. E agora, no século XVIII, já em 1750, Portugal e Espanha assinam um novo tratado. O território brasileiro ele vai triplicar, mais do que triplicar. Era só aquela faixa de terra, agora ele vai pegar toda essa extensão que hoje, mais ou menos, nós conhecemos o que é o território brasileiro. Então, mesmo antes da assinatura desse tratado, Portugal já cria a capitania do Mato Grosso. Já cria a capitania do Mato Grosso em 1748, 2 anos antes do tratado. Então, significava que Portugal já tinha um interesse muito grande por essa região. E nós vamos entender de onde vinha esse interesse.
É isso que você precisa entender de onde vem esse interesse. Dá tela para vocês aí para a gente dar continuidade. Considerando as instruções régias passadas pelo governo aos governadores, capitães gerais e aos vice-reis, encontrava-se as referências ao sistema fundamental que hoje forma o governo político, militar e civil de toda a América Portuguesa, aplicado a cada uma das capitanias daquele continente, segundo a situação de cada uma delas. Sabe quem fala isso? Quem estabelece isso? Marquês de Pombal, 1757, ele já estabelece isso. Então, é criada a capitania do Mato Grosso e o Marquês de Pombal, nós vamos precisar entender o Marquês de Pombal, a interferência que ele tem na Amazônia, porque ele tem um ponto estratégico. O Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, que era considerado um déspota esclarecido, nós vamos ver isso lá para frente, o Marquês de Pombal já via a necessidade de ocupar e de resistir, de tomar conta dessa região. Marquês de Pombal era um estadista com uma visão muito ampla, apesar de ele não estar vindo aqui no Brasil, mas ele já pensava, mandou o irmão dele para cá, manda o irmão dele aqui para essa região, justamente para sondar como vai ficar essa região. E ele queria colocar essa região de pontos estratégicos. Ele queria um sistema que defendesse essa forma de governo político, militar e civil em toda a América Portuguesa. Então, essa América Portuguesa ela precisava ocupar. E fora, eles começaram a adentrar para o que eles chamavam de sertão brasileiro, para o interior do Brasil, e eles começaram a ocupar essa região. Ocupar essa região, e nós tínhamos os jesuítas também ocupando essa região. É por isso que eles vão defender a filosofia Uti Possidet. Preste atenção nisso daí. Quem ocupa é dono. Uti Possidet. Vamos entender o que se dá isso daí. Na tela para vocês, para a gente continuar aí entendendo. Olha aí, ó, o Tratado de Madrid, de 1750. Esse tratado ele só vem dar razão aos sertanistas. Porque os sertanistas que adentram o sertão, eles já sabiam que tinham que ocupar essa região, representando grande passo para a consolidação, embora ainda não definida, dos limites territoriais do Estado brasileiro. Então, o Tratado de Madrid precisava definir esse território, esse novo território ao Estado brasileiro, a fim de defender o imenso continente e lhes legara a bula papal de 1492. Em 1492, nós temos aí a bula intercoeteira, a bula papal, ou depois, quando é assinado o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Sentiram os portugueses a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos na extensa terras brasílica. Professor, o que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que precisava, vem cá comigo, quer dizer que precisava ter pontos estratégicos. Eu preciso colocar fortificações para que os espanhóis depois não queiram tomar essa terra de volta. Eu preciso começar por Belém, Macapá, o Amazonas e terminar aqui, em Rondônia, que naquele momento era a capitania do Mato Grosso. Eu preciso colocar fortificação fazendo toda essa proteção. Vamos aqui para o outro lado, aqui, fazendo toda essa proteção do extremo norte dessa capitania. Então, o Tratado de Madrid, por si só, não garantia essa defesa. Não garantia, porque existia a filosofia do Uti Possidet. Quem ocupa é dono. Na tela? O processo de construção de fortaleza inicia no século XVI. Inicia-se no século XVI, inicia lá pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, pelaquela região, e teria sua consolidação a oeste da capitania do Mato Grosso no século XVIII. Sabe quando? Quando se deu a construção do Real Forte Príncipe da Beira. A função de proteger, guardar e manter a segurança nacional do território da coroa portuguesa. Então, essa era a função das fortificações. Eu não estou falando só do Forte Príncipe da Beira, tá, aluno? Não estou falando aqui só do forte aqui que eu estou colocando aqui para vocês no quadro, não. Eu estou falando de todas as fortificações que começaram a ser construídas ainda no século XVI. Ainda no século XVI, essas fortificações começaram a ser construídas.
E essa construção do forte, como é que se dá? O professor Lorismar, em uma pesquisa, ele coloca como a pedra fundamental o início dessa movimentação, apesar que muitos historiadores colocam 1776, que foi a pedra fundamental, mas o professor Lorismar traz uma data anterior, a de 19/4/1975, para o início dessas obras do forte. Vai quando se dá essa movimentação, vem cá comigo. Aqui eu trabalho com vocês aqui uma maquete do que seria internamente o Forte Príncipe da Beira. Aí, nós sabemos que essas construções estão todas no chão. E eu trabalho essa maquete com vocês, que é um texto interessante, tem aí um endereço, aqui tem o endereço de onde nós tiramos, depois que você tiver curiosidade, acesse lá esse endereço eletrônico, que você vai ver aqui, como seria o Forte Príncipe da Beira, como seria essa ideia do Forte Príncipe da Beira. Essa maquete aqui, olha, mostra as casas internas, como seria internamente dentro do forte. Então, as pessoas, tipo, nós temos um quartel aqui funcionando aqui, nós temos capela, nós temos toda uma estrutura, nós temos a parte da cadeia, e está funcionando aqui. E fora, nós temos do outro lado do rio, nós temos um outro país. Na tela aí, para continuarmos falando sobre isso aqui. O Luiz Albuquerque de Melo Palheta, aí, em 1776, ele escreve o seguinte: a soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um forte. Isto é obra de serviço dos homens do El Rei, nosso Senhor, e, como tal, por mais duro, mais difícil e por mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres escreve isso em 1776. E para ver aí, nós vamos assistir um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo aqui, um vídeo que o professor Lorismar vai trazer como é essa questão do forte. Viu, alunos? Vem cá comigo. Então, fique ligado aí, fique ligado nesse vídeo, que vocês vão ver como o professor Lorismar trabalha essa questão de como foi a construção do Real Forte da Beira. Roda aí! O Real Forte Príncipe da Beira é um quadrante de 970 metros de perímetros. Lembrando que suas muralhas medem 7 metros e 20 centímetros de altura. O portal, ele mede 10 metros de altura. Toda a matéria-prima, que é a rocha laterítica, ela foi encontrada aqui mesmo no local. Na época, quando os homens de Domingos Sambucete começaram a fazer a limpeza do local, encontraram a própria rocha, que vai ser utilizado para a construção. A pedra cal, boa parte foi encontrada aqui, também em Corumbá e na região de Albuquerque. Uma pequena quantidade veio de Belém do Pará, mas a grande maioria se encontrou aqui. O material bélico veio de Portugal. O Príncipe da Beira, com a sua imponência na fronteira, ela serviu para proteger a nossa área de fronteira, porque do outro lado pertencia à coroa espanhola e aqui pertencia à coroa portuguesa. Tudo isso para evitar o contrabando do ouro na nossa região. O processo de construção do Real Forte Príncipe da Beira se deu no dia 19 de abril de 1775. E o seu processo de conclusão parcial se deu no dia 20 de agosto de 1783, tendo como seu engenheiro Domingos Sambucete, que inclusive vai morrer aqui no local de malária entre os meses de janeiro a setembro de 1777.
sendo substituído pelo sargento-mor Ricardo Franco de Almeida Serra. O Real Forte Príncipe da Beira acaba guardando no seu entorno vários segredos. E um deles, podemos observar, o local onde nos encontramos, que para os moradores locais acabam afirmando que aqui se trata de um labirinto. Mas de acordo com o livro de Emanuel Rodrigues Ferreira, Nas Selvas Amazônicas, lá ele menciona que provavelmente esse local se trata da missão de Santa Rosa Velha. Estamos aqui no paiol da Fortaleza Príncipe da Beira. Estando aí uma distância aproximadamente de 1,5 km da grandiosa fortaleza, eu quero lembrar você que para a construção do Forte Príncipe, tivemos aí a participação de 200 artífices e, além do mais de 1.000 outros trabalhadores. Então podemos contar aí com os portugueses, os índios e também os escravos, que ajudaram a construir a nossa história. A Fortaleza Príncipe da Beira, ela caiu no esquecimento, assim também como o seu paiol está gritando por socorro, estando aí de forma abandonada, cercado pela floresta que está lhe consumindo aos poucos. Esta área que nós estamos é justamente o forno que serviu para queimar as telhas que foram servidas para a construção da monumental Fortaleza Príncipe da Beira. Aqui, essa estrutura, ela mede um diâmetro de 4 metros aproximadamente. E justamente aqui foram queimadas para mais de 11.000 telhas, conforme os relatos que se encontram nas cartas do século XVIII, hoje estando em Mato Grosso e no Rio de Janeiro. Toda essa estrutura, ao observar a cor avermelhada da rocha, se dá, de fato, pela abundância da rocha laterítica que se encontra aqui no local. Em 1742, Manuel Félix de Lima, desobedecendo a carta régia da coroa portuguesa, ele resolve descer através do Tietê, Rio Paranaguá, pega o Rio Guaporé, Mamoré, Madeira, até chegar em Belém. Ele quis provar para a coroa que era viável fazer comércio através dos rios. Em 1743, é criado a Missão de Santa Rosa. Essa missão é justamente criado no lado direito do Guaporé. Missão essa feita pelos espanhóis. Dom Antônio de Moura vem até o local e acaba expulsando os espanhóis, que vão descer 100 quilômetros abaixo. Ali, eles irão criar a Santa Rosa Nova. Em 1754, é criado nesse local o Fortim de Nossa Senhora da Conceição. O que vocês estão observando, nós temos um paredão feito com rochas lateríticas. Um dado interessante, a rocha que foi utilizada para o Conceição foram reutilizadas para a construção do Forte Príncipe da Beira. Em 1769, o Forte de Nossa Senhora da Conceição, através do terceiro governador do Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho, dá agora o nome de Forte de Bragança. Mas é em 1771 que vai haver uma grande enchente no Guaporé e a fortaleza não vai resistir e ela vai ser desmoronada pela água do Guaporé. Em 1772, chega nessa região o quarto governador do Mato Grosso, Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres. Em 73, ele faz um estudo da região
Em 74, vai aprofundar o estudo, mas é em 75, 19 de abril de 1775, que é construído o Real Forte Príncipe da Beira. O que você observa? Ao fundo, nós temos apenas a marca deixada por aquela que um dia foi uma grande fortaleza, que inclusive foi nessa fortaleza que Dom Antônio Rolim de Moura, em 1762 até 1766, defende a área de fronteira. Essa guerra se chamou Guerra Fantástica, porque Dom Antônio Rolim de Moura, com um número bem menor de soldado, ele consegue combater a fronteira dos espanhóis, ganhando inclusive a guerra. Historiando Rondônia é o que vocês estão vendo agora. Nada melhor do que nós vermos um dos maiores pesquisadores do Forte Príncipe da Beira falar sobre a fortificação. Olha como é maravilhoso conhecer com o professor Lorismar um pouco, um dos maiores pesquisadores dessa região. Mas me perguntavam, professor, existe algum forte parecido com o Forte Príncipe da Beira? Na tela para vocês. Existe o Forte de Macapá. A base da construção do Forte Príncipe da Beira são a mesma aplicada ao plano do Forte de Macapá, subscrito por Henrique Galúcio. É de uma semelhança incrível. Olha aí, ó, como o Real Forte Príncipe da Beira parece com a Fortaleza de São José do Macapá, que foi inaugurada quase no mesmo período, em 1782. O Forte de Macapá aí, ó, que foi reestruturado. É isso que nós brigamos para que o Forte Príncipe da Beira também sofra intervenção e volte a ser reestruturado como era, representando o que significava naquele período. Tem essa figura aí, Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Os preparativos para a construção do forte se deram em 19 de abril de 1775, aquela data que eu estou falando para vocês, que o professor Lorismar traz, que ele começa a contar o início da construção do forte nesse início dos preparativos. Após um ano foi lançada a pedra fundamental, em 76 é lançada a pedra fundamental. Dom Henrique de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, erguendo-a às margens do rio Guaporé. O forte vai ser concluído em agosto de 1783, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragões José de Melo da Silva e Vilhena. Olha aí, ó, esse mestre dos dragões, José de Melo da Silva e Vilhena, auxiliado em Mato Grosso, que ocupou o forte com a guarnição do Fortim de Conceição. Aí eu trago aí umas fotografias de exploradores que em 1913 estiveram no Forte Príncipe da Beira e essas fotos foram coloridas pelo Luiz Claro. Trago aí para vocês. E a mão de obra, professor? A mão de obra desse forte? É claro que aí nós estamos vendo aí trabalhadores tirando o canhão, transportando o canhão do Forte Príncipe da Beira. Mas a mão de obra, eu quero lembrar vocês que o conjunto de fortificações que foram implantados pela coroa para balizar as linhas divisórias procurou manter a segurança da coroa portuguesa na América. Olha qual era o objetivo: segurança da coroa portuguesa na América. Sendo erguidos com esforço e resistência de seus principais colaboradores, o índio e o negro. Colaboradores porque a gente fala em colaboradores, né? Mas foi uma mão de obra forçada pela coroa. Base da construção, de qualquer construção dentro do Brasil. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava indígena, mão de obra escrava negra. Nós não podemos esquecer isso. Escravos foram emprestados por fazendeiros, para trabalhar no Forte Príncipe da Beira. Outros foram trazidos pela coroa. Escravos esses que depois vão ficar sendo os remanescentes quilombolas do Vale do Guaporé. Indígenas que ali habitavam vão ser expulsos de suas terras, muitos vão ser capturados nas chamadas guerras justas.
e vão ser escravizados. E milhares de trabalhadores indígenas também são utilizados como mão de obra cativa, como mão de obra escrava na construção dessas fortificações. Em todo lugar, a coroa portuguesa ela tinha construções, mas nós não podemos esquecer que cada obra, cada pedra, cada monumento teve a mão de obra escrava. A gente não pode esquecer isso da nossa história. Nossa história não são feitas só por heróis. Nossa história são feitas por trabalhadores simples que tiveram a sua presença nessa construção. Na tela para vocês. A mão de obra especializada já era um problema sério naquela época. Mais de 200 pedreiros, carpinteiros e artífices trabalharam nessa obra e foram trazidos do Rio de Janeiro de Belém. Isso aqui são mão de obras especializadas, tá? Mais de 1.000 escravos, gente, auxiliaram na construção. Mais de 1.000 escravos auxiliaram na construção. Utilizando também de mão de obra indígena, mão de obra nativa, aqui como escravidão. E nós temos a pessoa que assina, né, a obra, sempre o engenheiro que assina. O engenheiro aqui da obra foi Domingos Sambucetti, que faleceu no Guaporé durante os trabalhos em 1777. Lembrando que a obra, vamos lá, voltando lá, a obra vai ser inaugurada, cadê a inauguração da obra? A obra é inaugurada em 1783. 1783 a obra é inaugurada, certo? E o Sambucetti, cadê o Sambucetti? O Domingos Sambucetti, ele falece em 77 e vai ser substituído pelo capitão de engenharia Ricardo Franco de Almeida e Serra. Que o professor Lorismar trabalhou isso no vídeo com vocês. Trabalhou sobre isso, que conclui a obra. Mas o soldado do forte, olha aí o soldado do forte, sentado, observando, nessa foto tirada pelo Christian aí, nós vimos a contemplação do Forte Príncipe da Beira. Porque os pesquisadores foram até o forte. Foram até o forte. Olha aqui, ó, nossa visita ao Forte Príncipe da Beira. Aqui nós estamos na região onde os populares chamam de labirinto. O professor Lorismar tem uma teoria sobre isso aqui, mas é uma teoria ainda que ainda não chegou à comprovação final do que foi essa região que os populares chamam de labirinto, uma região que ela tem várias pedras antigas ali colocadas, mas que ainda não se sabe ao certo o que construção era essa. O professor Lorismar defende a possibilidade de ser Santa Rosa Velha ou uma fortificação espanhola. Mas será que os espanhóis eles construíram fortificação de pedra? São questões que ainda precisam de resposta, tá? Ainda estão precisando de resposta. Aqui nós temos uma foto, eu estou trazendo, como nós estamos trazendo curiosidade, aqui nós estamos tendo uma foto com alunos de todo o estado de Rondônia. Alunos que vieram de todas as partes do estado de Rondônia, acompanhado por mim, pelo professor Lorismar, para conhecer o Forte Príncipe da Beira, para ver os seus monumentos. Eu e o professor Lorismar, dentro de um projeto que nós chamamos de Educação Patrimonial, a Escola Visita a História, nós levamos também professores de história para conhecer o Forte Príncipe da Beira. Professores que nunca tinham ido à fortificação, tiveram essa oportunidade de ir e vieram encantados. Visitaram o forte, visitaram Costa Marques, visitaram um quilombo, o quilombo de Santa Fé. Então, foi uma experiência fabulosa. Aqui eu tirando a foto desse trecho, desse pedraral que tem em frente ao Forte Príncipe da Beira. Essas pedras que tem em frente ao Forte da Beira, ela serviu como obstáculos naturais. Se viesse uma embarcação, provavelmente ela tinha que parar ali e ela estaria sob mira da artilharia do Forte Príncipe da Beira. A artilharia é essa que depois foi feito os testes de balística, os estudos de balística, e percebeu que o canhão, se ele disparasse, ele não alcançaria o rio,
as embarcações que estariam no rio. Então era mais um monumento para causar medo, causar temor, de que propriamente. Tem um texto complementar dessa aula, que é uma poesia. Poesia que eu fiz, poesia esta, para você entender um pouco sobre o Forte Príncipe da Beira. Mas vamos ver mais curiosidade, na tela aí para vocês. Curiosidades do Forte Príncipe da Beira. O Real Forte Príncipe da Beira é um quadrado de conformidade com o sistema Valbran, ou de praça, que utiliza principalmente a fortificação de bastiões, com 970 metros de perímetro, com muralha de 7,20 de altura. Seu portal mede 10 metros de altura, 4 baluartes armados, cada um deles com 14 canhoneiras. Isso é para nós entendermos aqui, ó. Cada baluarte é isso aqui, ó. Cada baluarte tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 14 canhoneiras neles, em cada baluarte desse aí. Aí é um desenho que eu tirei do site Brasília, na fotografia, o que fala sobre essa visita ao Real Forte Príncipe da Beira. Em torno do forte existia um longo e profundo fosso. O fosso seria isso aqui, ó, essas escavações aqui ao longo do forte, tá? Que permitia somente o ingresso através de ponte elevadiça, que conduzia à monumental e única porta, com cerca de 3 metros de altura, na muralha norte. Em seu interior existia 14 residências destinadas aos comandantes e demais oficiais, além de capela, armazém e depósito. Então, são algumas curiosidades. Detalhe para vocês. Essa ponte elevadiça, que ela iria ultrapassar o fosso e ligar a porta, não se tem relato que ela tenha sido construída. Não se deu tempo de construir essa ponte elevadiça. Que aqui o fosso era para ser cheio de água, colocado animais, jacarés e tudo para as pessoas não nadarem, não entrarem, seria mais uma maneira de proteger, mas não se tem relato que ele foi cheio, nem colocado animais, nem que teve a ponte elevadiça. Os estudos até agora ainda não comprovaram isso daí. A pedra necessária à obra foram encontradas no próprio local. Isso é um detalhe para vocês. A gente achava anteriormente que toda pedra ela tinha vindo de fora. Não, mas a pedra nós temos ali no próprio local, porque nós estamos próximo das Serras dos Parecis ali. Outras vieram inicialmente de Belém, por via fluvial, através do rio Amazonas e Madeira, passaram ali, entraram no Guaporé e chegaram até o Forte Príncipe da Beira, porque vem Amazonas, pega Madeira, entra no Mamoré, entra no Guaporé e chega no Real Forte Príncipe da Beira. Passou a vir também de Albuquerque, daí por terra até a margem do Guaporé, em uma distância de 1.500 quilômetros. Então, o que eu quero que vocês observem isso aqui? A saga do forte, a saga para a construção do forte não foi fácil. As pedras elas precisavam ser lapidadas. As pedras cangas lateríticas, a poesia fala para vocês isso. E não é fácil fazer isso aí, transportar essas pedras, para essas pedras chegarem intactas, chegarem para construir um forte. Parte dessas pedras também nós tínhamos já no Forte de Conceição ali, foram tiradas ali da região, foram utilizadas também para a construção do Forte Príncipe da Beira. O professor Lorismar trouxe essa informação aí no vídeo para vocês. Na tela para vocês. O transporte da artilharia a ser instalado em Príncipe da Beira foi um trabalho verdadeiramente ciclópico, onde 4 dos seus canhões, ou os de bronze, de calibre 24, somente foram enviados do Pará em 1825. Ixi, bem depois da construção do forte, já no século XIX, através do rio Tapajós, levando esse transporte 5 longos anos até o seu destino. Será que demorou, gente? Chegar? Demorou bastante, hein? A notificação 644, de 6 de junho de 1950, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou ao Ministério do Exército o decreto número 25, de 30 de novembro de 1937, que foi determinado
O Forte Príncipe da Beira, então, é inscrito no Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. O Forte Príncipe da Beira é inscrito. Olha o Forte Príncipe da Beira. Essa foto aqui antiga, preto e branco ainda. Olha aqui as pedras do rio Guaporé, obstáculos naturais. Aqui, onde fica o quartel do Exército, nós temos lá o 1º Batalhão, o 6º BIS. E falando nisso aí, o forte está localizado no estado de Rondônia. Vamos localizar o forte. Ele está localizado no estado de Rondônia, no município de Costa Marques, aqui no estado de Rondônia. Para quem está assistindo esse vídeo e também é de fora, que esse vídeo vai para o YouTube, ele fica aqui em Rondônia, no município chamado Costa Marques. Fica em torno de 25 quilômetros da sede da cidade. À margem direita do rio Guaporé, em frente ao território boliviano. Do outro lado é território boliviano. O Guaporé faz fronteira com a Bolívia. Distante da cidade de Guajará-Mirim, a 375 quilômetros por via fluvial. A distância até Manaus, sede do Comando Militar da Amazônia, em linha reta seria de 1.145 quilômetros, dados do Exército aí para vocês. E lá nós temos o 6º BIS. Lá nós temos o 1º pelotão de fuzileiros de selva destacado no Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques, que faz parte do 6º BIS, onde a sede fica em Guajará-Mirim, do 6º BIS. Aqui a formação. Uma formação do Exército, com a participação do soldado, caracterizado soldado do forte, olhando o que foi um dia a defesa dessa região. E aí, como eu falei para vocês, eu trato sobre esse material complementar, que é uma poesia, que eu queria que vocês lessem essa poesia com muito carinho. Tentem entender um pouco da história através da leitura dessa poesia. Essa poesia que eu fiz, O Forte na Fronteira, é uma poesia minha, professor Beto, e eu trago para vocês como texto complementar de hoje. Para vocês, venham aqui comigo, para vocês, de forma poética, olhar o que foi essa construção, o que foi essa saga, o que foi essa aventura. E agora, nós estamos encerrando mais uma aventura pela história de Rondônia, mais uma aventura hoje falando sobre o Forte Príncipe da Beira. Essa monumental construção. Essa construção que ela está dentro do projeto de defesa da América Portuguesa aqui na América do Sul. Juntamente com outras construções que vão ser erguidas pelo Brasil afora, nós sabemos que a primeira construção lá em Belém vai ser erguida, e depois esse cinturão ele se completa com o Forte Príncipe da Beira aqui no Vale do Guaporé. Espero que vocês tenham gostado da aula, estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aventura. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a revisão dessa aula e a atividade dela, tá bom? Até lá.